Mas quem tá aí, queridos, compartilha aí. Eu acho que o pastor Alan também tá. Deixa eu ver quem mais com as carinhas aqui. Josimar também tá. Isso. Acena aí pra mim, quem tiver aí. Acena pra eu poder ver. João. Vê no esboço aí pra mim. 11, isso. Aí tá bom. Chegou no 11, tá bom. Glória a Deus. Mas quem tá aí, mas quem tá chegando, que eu não sei. O som tá bom, galera? Vê se o som aí tá bom. Tá um mosquitinho aqui. Amém. Cláudia Fortunato. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Ana. Deus abençoe, queridos. O som tá bom, gente? O som tá bom? Alguém me responde aí. Eu acho que tá, né? Senão eu ia estar falando que tava ruim, né? Isso, o som tá ótimo. Glória a Deus. Queridos, João capítulo 11, versículo 1, fala assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Deixa eu botar só outra versão aqui em NVI, fica mais fácil. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Isso é interessante, hein, gente? Lembra disso aí, ó. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, ou não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a sua irmã, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois quem vê a luz deste mundo, a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Glórias ao Senhor Jesus. Depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar a ressurreição no último dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e a quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Versículo 28. E depois de dizer isto, foi para casa, e chamando a parte, Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Versículo 29. Ao dizer isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Versículo 32. Quando ao lugar aonde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Versículo 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviastes. Versículo 43. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Eu vou segurar até aí, queridos. Senhor Deus, depois da leitura da palavra, Pai, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado nessa manhã, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, estar direcionando conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, eu tenho alguns pontos, queria falar que estou com saudade mesmo, Cássia e alguns irmãos que entraram aí depois, eu não vou poder, eu não tenho como falar todos aí, mas todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Compartilhe, curta, né? E vai ser bênção. Queridos, teve um encontro onde Cristo, de fato, transformou a morte em vida. Algo prometido, algo falado, que Cristo venceria a morte, né? E a gente, aqui não havia acontecido, mas de fato ele já demonstrou que ele tem autoridade sobre a morte. E queridos, hoje, uma coisa interessante que eu quero deixar para cada um, já para te encaminhar a essa mensagem, é que o Senhor tem autoridade sobre a morte. Não existe nada que Cristo não tenha autoridade, que Deus não a tenha dado. Então hoje nós que seguimos ao Senhor, nós que ouvimos a sua voz, vale a pena confiar. Quem é esse? Quem é esse Jesus que até os mortos escutam? Cristo falou: Lázaro, venha para fora. Quem estava morto teve que ouvir. O Senhor te convida hoje, escuta a voz de Jesus.
nessa manhã de domingo, seja cheio da presença do Senhor. Jesus está falando contigo, não ignora, não despreza, permita que Ele fale, seja onde você estiver, qual dificuldade você tiver, qual atividade você estiver fazendo, Jesus está te dando a palavra. Tenha vida e vida em abundância. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, eu não tenho como hoje entrar em detalhes sobre Betânia, e Betânia de fato tinha uma distância de Jerusalém, tinha um conflito aí, onde nós lemos que Cristo estava sendo perseguido, e alguns dias ele havia sido perseguido, e ele decide sair lá de Jerusalém e depois volta por causa dessa situação. Mas uma coisa interessante eu quero falar aqui hoje. Nós temos a consciência de que Lázaro, Maria e sua irmã, elas eram próximas a Jesus, elas eram íntimas dele, elas tiveram momentos com ele, elas ouviram. Então, talvez você hoje se sinta íntimo, talvez você hoje se sinta aquela pessoa que teve um encontro com Cristo e a sua vida tenha mudado. E tem algumas verdades que eu quero compartilhar com você que é importante demais. A primeira, queridos, está logo no versículo pequeno, logo no versículo 1. Lázaro ficou doente. Queridos, hoje, o fato de nós termos um compromisso e uma aliança com Deus não significa que nós já estamos na glória com o corpo revestido, não. Nós ficamos doentes. Nós não somos super crentes, nós não estamos acima do bem e do mal. Nós sempre precisamos entender isso. Nós ainda continuamos humanos, nós ainda continuamos com falhas e precisamos constantemente estar próximos de Jesus para que essa vida resplandeça através de nós. Então hoje, queridos, talvez você está aí falando: Senhor, como é que eu posso passar por dificuldade? Como é que eu posso passar por uma doença? Como é que eu posso passar por algum conflito? Isso é antibíblico? Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos sujeitos e a doença pode vir para cada um de nós. Cada um de nós. Doenças podem ser geradas por questão de idade, por eu vou chamar de má alimentação, mau cuidado do corpo, né? Pode ser uma fatalidade também. A gente pode estar seguindo tudo certinho e de repente veio uma enfermidade, morte, seja o que for, né? Também pode ser consequência do pecado também, né? Não é porque a pessoa está doente que ela está pecando, né? Porque isso é consequência do pecado. Não necessariamente. Talvez o pecado original, né? Mas tem casos onde o Senhor permite que doenças sejam geradas pela consequência do pecado. Sim, existe casos assim. Mas nós não somos juízes e nem temos a capacidade de julgar. E assim, e você que hoje sabe do seu pecado e que por algum motivo você hoje tem percebido que você está doente por causa desse pecado, eu quero te falar, querido, vai para Jesus, porque a solução, o remédio para o seu pecado, de fato é Cristo, é a salvação. Glória a Deus. Queridos, uma coisa interessante que eu também quero destacar aqui hoje, o quanto é importante nós demonstrarmos o nosso sentimento, de fato, porque nós vemos no versículo 3 aqui: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, aquele a quem amas está doente. Queridos, Jesus demonstrava os seus sentimentos para aquela pessoa. De fato, para alguém falar assim: essa é a pessoa que você ama, é porque aquela pessoa demonstrou carinho, demonstrou afeto. Não existe problema nisso. Nós temos que ter sentimento, relacionamento, nós temos que nos aproximar das pessoas. E Cristo também demonstra esse amor por nós. Quantas vezes eu me sinto à minha volta rodeado tanto por pessoas que me amam, mas eu também me sinto também rodeado
por esse Deus que demonstra constantemente atitudes e mostra que Ele está presente, que Ele tem cuidado de mim. E quantas situações que eu achei que era ruim, de repente vem o Espírito Santo e fala assim: sou eu que estou no controle de todas as coisas. Oh, glórias a Deus! Jesus, Ele de fato se relaciona conosco. Nós precisamos confiar hoje. Confia na soberania de Deus. Olha o que é falado em João 4,4. Ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Queridos, tudo é para a glória de Deus. Então Deus está movendo céus e terras não para o nosso mal, também não para o nosso bem. É para a glória dele. E Ele vai deixar esse amor transbordar, e Ele vai nos permitir passar por situações, e no final Ele está no controle de todas as coisas. Então o que aconteceu com Lázaro era uma morte física, mas era para a glória de Deus. Contigo hoje, o que está acontecendo na sua vida não é para o mal. Deus tem o bem para você e Ele quer glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Creia, confie, se apega no Senhor constantemente. Glória a Deus. Crer em quê? Nós acabamos de falar nesse amor. Versículo 5 fala assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava os três. E elas sabiam disso porque elas demonstraram lá esse amor, esse reconhecimento. Então nós precisamos entender que de fato esse amor não é só um amor natural. Jesus tem um amor incondicional. Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele nos ama apesar da nossa incredulidade, muitas vezes da nossa falta de fé em algum momento. Muitas vezes nós não conseguimos entender e alcançar e tomamos atitudes às vezes contrárias. E o amor do Senhor permanece inabalável, permanece constante nas nossas vidas. Então hoje eu quero que você creia que o amor de Deus, o amor de Cristo pela sua vida é incondicional. Aqui no texto é revelado a Marta, Maria e a Lázaro. Mas hoje o Senhor está falando contigo. Naquela situação tão difícil, o amor de Deus estava presente. Na sua vida, na situação tão difícil que você está passando, o amor de Deus também é revelado. Você pode não saber ainda, não ver todas as ações, mas o amor está sendo revelado na sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, versículo 6 fala: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. O amor de Cristo não mudou a sua agenda. O amor de Cristo, todas as suas ações são planejadas. O Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa agenda, nós atendemos a chamados emergenciais. O Senhor, Ele já nos conhece. Então hoje, o fato dele estar, talvez, nós sentimos às vezes um pouco longe, tudo está perfeito para Deus. Porque nós precisamos entender aquele tempo de distância. Deus nos permite buscar a Ele, e aí Ele tem o tempo de se aproximar, o tempo de falar. Nós precisamos falar, clamar ao Senhor, orar. Nós somos transformados por isso. Mas constantemente Deus está no controle de todas as coisas. Uma coisa que eu quero te falar, queridos: mandaram o recado, oraram, pediram, e Jesus falou: tá bom, ele não vai morrer não. Diga a ela, essa doença não é para morte, mas é para vida. Mas ela está vendo ele morrendo. Mas ele falou assim: diga que não é para morte, é para vida. Diga que não é para morte, é para vida. Mas eu não estou vendo resolver, eu não estou vendo a solução. Só diga. Quem está falando? Aquele que ama, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder. Eu não fui ainda resolver ainda, mas essa doença não vai matar você. Você vai ter vida no final. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Queridos, Cristo o tempo todo estava sensível ao chamado que Deus tinha para ele. E nós precisamos estar sensíveis ao que Jesus está fazendo. Nós não determinamos nada, nós ouvimos a voz de Jesus e seguimos. Somos dirigidos por Ele, orientados por Ele. Então, queridos, na hora certa, depois que Lázaro já estava morto, Jesus chegou. Aquele era o momento, aquela era a hora. E basta nós confiarmos em Deus. Se ele não tivesse curado, não teria, e com certeza ele teria uma forma de encaminhar as coisas, mas ele curou. E ele demonstrou o seu poder, e nós glorificamos a Deus por isso. Queridos, versículo 7, versículo 9, fala assim: depois disso, os seus discípulos depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E aí eles falam sobre as dificuldades e tal. Eu, pela hora, vou ter que correr aqui, porque eu tenho eu vou ter que conversar com o pastor Ivo. Mas eu quero te falar, queridos, que aqueles discípulos apresentaram para Jesus as dificuldades. Mestre, a gente vai voltar para lá, você foi quase apedrejado. Mas eles estavam com Jesus. Para de olhar as dificuldades. Lembra com quem você está. Faça o que Jesus está mandando. Siga. Eu estou lembrando do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí fala: ele vai me conduzir em verdes pastos, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glórias ao Senhor. Andar com Cristo. Hoje nós sabemos que ele foi até a cruz. Hoje nós sabemos qual foi o caminho que ele trilhou. E o que Cristo hoje fala contigo nessa crise, nessas dificuldades, ou também fora delas também. Eu estou no controle de todas as coisas. Me siga. Cristo, mas a dificuldade é essa, mas a luta é essa. Eu estou falando, vamos voltar. Está na hora de voltar. Mas não vai dar mais tempo, já passou. Está na hora de voltar. As suas desculpas são naturais, os seus pensamentos são naturais. Mas quando nós andamos com Jesus intimamente, os pensamentos deles são sobrenaturais. Vamos enxergar o melhor de Deus e o sobrenatural dele para as nossas vidas. Hoje, o Senhor fala aos nossos corações. Versículo... Nós não entendemos, às vezes, por que o Senhor demora a agir, né? Queridos, muitas vezes o ser humano, nós... só conseguimos dar a glória para Deus quando entendemos o que perdemos. Se Cristo curasse na primeira febre de Lázaro, não haveria uma glória de Deus. Todos iriam: que bom que ele curou. Nós temos milagres, só de estarmos vivos, não pegamos, alguns pegaram, já estão bons. Só o fato de não termos pego, ou de ter pego e ter sido uma gripezinha, já é para glorificar ao Senhor. Mas não, nós não damos o devido valor, não damos a devida importância. E o nosso Pai que nos ama, nos conhece, e Ele sabe o quanto que nós precisamos muitas vezes calar a nossa boca com a dificuldade, para não ter como dar a glória que não seja para Deus. Muitas vezes Ele nos permite e nos leva lá embaixo e nos humilha, para que nós possamos glorificar ao Senhor e não dar honra para qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é para quem Ele está investindo e Ele ama. Glórias a Deus. E naquele caso, todos em volta precisaram ver Lázaro morto, precisaram ver os 4 dias passarem, precisaram ver todas as dificuldades. Glórias a Deus. Constantemente, isso acontece. E o Senhor está falando contigo hoje: eu te amo. O Senhor está falando contigo hoje: demonstra o seu amor para com a minha vida. O Senhor está falando contigo hoje: persevera. Eu estou no controle de todas as coisas. Continua confiando nesse Deus maravilhoso. Para encerrar, queridos, versículo 49 e versículo 50. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano
era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebes que é melhor que um morra, que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Queridos, no final, os sacerdotes tiveram uma consciência e começaram a entender tudo aquilo que o Senhor estava começando a ministrar. Aquele mais duro, aquele que não acredita, quando encontra uma igreja fiel, tem que reconhecer. Aquele que não tem fé, aquele que não tem conhecimento, mas quando vê o que Deus está agindo na vida da igreja dele, tem que reconhecer. E o Senhor te fala hoje: Lázaro, se você se sente um morto, Cristo te fala, tá na hora de vir para fora, não luta, não reluta. Cristo quer demonstrar o que Ele quer fazer na sua vida. Se você está afastado, se você se sente que está fraco, se você se sente espiritualmente fraco, Cristo hoje está falando contigo hoje. Desperta hoje, levanta, deixa Ele glorificar o nome dEle através da sua vida. Você que já está de pé aí também, glórias a Deus, mas vigia para permanecer de pé, porque as lutas espirituais estão aí. Queria te falar, queridos, ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso governador, ore pelo nosso prefeito, orem pelas autoridades. São homens que também são falhos, são homens que têm os seus problemas, não concordamos com nenhuma atitude talvez deles ou com algumas, mas nós não estamos lá no lugar deles. E o papel da igreja hoje é clamar, porque queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Eu queria orar contigo aí agora. E hoje, você que tem algum pedido hoje perante o Senhor aí, coloque perante Ele agora, porque com certeza Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus, queremos colocar, Pai, oh Deus, cada um dos irmãos que estão aí, Pai, oh Deus, nessa live aí, Pai. Que o Senhor possa estar ouvindo, Pai, os seus pedidos, Pai. Possa demonstrar, Pai, oh Deus, e já está falando através da palavra que o clamor de cada um deles não é em vão, Pai. O tempo pode não ser o tempo que cada um espera, que cada um almeja, Pai, mas o Senhor demonstrou hoje na Tua palavra que não está vinculado a esse tempo, Pai. Quando todos falaram já não tem mais condição, Cristo falou, agora é hora de glorificar o meu nome. Então hoje não estou, Pai, oh Deus, nessa palavra falando que todos já estão recebendo hoje, mas o que eu estou falando é que o Senhor está ouvindo, que o clamor não é em vão e que o Senhor sabe a hora de realizar o que Ele quiser realizar na vida de cada um de nós. Nessa manhã, Deus, oh Deus, Deus, mergulhamos na Tua presença, que o Senhor continue a falar conosco nessa tarde e hoje à noite também, Pai, oh Deus, no culto das 7 horas, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos presentes, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Fica na paz de Deus em nome de Jesus, que o Senhor fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus, amém.